boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à segunda Semana Internacional de Justiça Restaurativa. Essa semana vem sendo realizada pelo Programa Municipal de Classificação Restaurativa Petrópolis da Paz, sob a coordenação da Elziele Carvalho. Essa semana é celebrada durante esse mês, nesse período, ocorrendo em diferentes países, como o Canadá, a Nova Zelândia, a África do Sul e o Japão. Petrópolis faz parte desse movimento internacional, realizando, então, essas atividades durante esta semana. Ontem nós recebemos o Pedro Escuro, que é precursor da justiça restaurativa no Brasil, na China e agora na Angola. Depois nós recebemos o Evandro Macedo, que é coordenador do Núcleo Central de Justiça Restaurativa do DEGASE. E agora receberemos com muita alegria Eliette Oliveira. Eliette é professora, viveu várias experiências já no ambiente escolar, é professora há 20 anos, atualmente diretora de uma escola, ela é historiadora, formadora e facilitadora em justiça restaurativa, especialista em direitos humanos, educação e justiça restaurativa. É com muita honra que eu recebo Eliette Oliveira. Por favor, Eliette. Olá, Vanessa. Boa tarde, querida. Que prazer, Eliette, estar com você mais uma vez. Nós tivemos a grande honra de te encontrar em um curso online, um curso virtual, realizado pela Fundação Joaquim Nabuco, no curso de Procedimentos de Justiça Restaurativa, e você nos trouxe a sua história. Um depoimento lindo, bastante inspirador, e que nos emocionou naquele momento. Então, é com muita alegria que a gente te convidou para estar aqui conosco, compartilhando a sua história, a sua trajetória, nesse universo tão importante que é o universo escolar. Então, em nome da Elziele, em nome do programa, eu te agradeço por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Querida, eu que agradeço enormemente o convite. Estou muito feliz de estar participando dessa Semana Internacional de Justiça Restaurativa. Assim, é muito gratificante para a gente ver como essa filosofia, né, por uma cultura de paz, a justiça restaurativa está se espalhando pelo país, né? Ela está cada vez mais em diversos espaços, isso é muito bom. Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, né, por conta dessa pandemia, a justiça restaurativa tem um papel ainda maior, um compromisso ainda maior, que é o cuidar do outro. E aí eu fico muito feliz de estar aqui, vivenciando com vocês, participando desse momento tão significativo, nessa construção de justiça restaurativa. Nossa, tá bem? E a gente gostaria de verdade, Eliette, que você pudesse contar um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho de como você foi construindo tudo isso, inclusive a sua formação, né? Como você foi levando isso para o ambiente escolar, mas que escolha de qual ponto você quer iniciar essa contação tão inspiradora e tão nobre. Tá bem? Fique à vontade, e aí a gente vai batendo um papo, conversando conforme você for contando essa história, tá bem? Ok, querida. Então, vamos lá. Na realidade, a justiça restaurativa é uma grande contação de histórias, né, pessoais. E eu vou aproveitar esse nosso encontro para contar um pouquinho da minha história dentro da justiça restaurativa, né? Eu sou professora aqui da rede estadual em Pernambuco, já tenho 20 anos de prática em escola. Descobri a justiça restaurativa no momento em que assumi a gestão da escola. A nossa escola é uma escola estadual, né? É uma escola que aqui a gente chama de escola regular, não é uma escola que os alunos ficam o dia todo, né? É um sistema de um turno só para cada turma. E aí, quando eu cheguei à gestão da escola, isso em 2013, depois de um longo processo, aqui o processo de escolha é um processo democrático, a gente se submete à eleição, a curso de formação,
a apresentação de projetos de gestão. Então, foi um longo período até a última etapa, que foi a eleição pela comunidade escolar. E aí, quando eu assumi a gestão, em 2013, na nossa escola, a nossa escola está situada aqui em Olinda, no bairro de Rio Doce. É um bairro de uma tradição cultural muito grande, é um bairro de muitas quadrilhas juninas, é um bairro de onde saiu Chico Sainz, né, o criador do Mangue Beat, hoje conhecido mundialmente. Inclusive, ele foi aluno da nossa escola, quando adolescente. Então, existe uma construção no bairro de cultura historicamente muito forte. E nos últimos anos, né, a gente viu o avanço da violência entre os jovens muito grande no nosso bairro. E a nossa escola está inserida nesse bairro já há 47 anos. Então, existe uma relação muito forte da escola com o bairro, onde você tem pais, avós, que já passaram por lá, que foram formados nessa escola, e tem uma relação muito forte com ela. Então, a escola não podia ficar isenta ao que estava acontecendo com os jovens e com as crianças da comunidade. Quando a gente assume a gestão em 2013, nós já estamos caminhando para quase 7 anos, né, de gestão, nós sentimos esse impacto muito forte na escola, né? Nós iniciávamos o ano com alunas de 13 anos grávidas na escola. A gente estava na escola e chegava informação na minha sala que as meninas estavam tirando cola no banheiro da escola. Então, isso, assim, é para nós que não estamos acostumados a viver esse espiral de violência, né, essa espiral da violência social, fomos muito impactados. Então, naquele momento, eu me senti extremamente ansiosa, angustiada. E disse, bom, o que é que eu vou fazer? Eu não estou ouvindo a minha comunidade, não estou entendendo o que nossos alunos precisam, né? O que pode ajudar ele? Eu estou me sentindo uma péssima gestora, né? E isso me angustiava demais. E aí nós começamos a fazer trabalhos de intervenção junto aos alunos, convidando pessoas para fazer palestras sobre drogas, sobre gravidez na adolescência. E aí a gente tem uma comunidade evangélica muito forte no bairro, e aí não, vamos chamar o pessoal para conversar com os nossos adolescentes. Nós começamos a fazer caminhada pela paz no bairro, mas a gente sentia que todo esse movimento, o resultado, o impacto, não era tanto quanto a gente esperava, né? Que a violência, ela persistia, e até no sentido de uma violência externa, até a própria comunidade estava começando a agredir a escola, com invasões, com pichação. Então, chegava um momento que a gente percebeu que essas alternativas que a gente estava criando não estava dando muito resultado, não estava atendendo muito para o que a gente queria. E aí foi quando me apareceu, né, a justiça restaurativa. Eu tenho minha irmã aqui, Fátima, ela é psicóloga do Tribunal de Justiça aqui em Pernambuco. Ela trabalha exatamente com adolescentes em conflito com a lei. E ela começou a falar para mim de justiça restaurativa. Ah, você precisa conhecer, a gente está atendendo, a gente... E aí a gente olha meio de lado, né? Esse negócio de justiça, dá sempre a ideia que é de tribunal, que é de juiz, que não tem nada a ver com a gente, que esse universo não é nosso. A gente demorou um pouco para entender esse conceito de justiça como algo muito mais amplo, e não essa justiça tradicionalmente que está restrita aos tribunais, né? Que é aquela justiça que a gente delega ao outro a decisão da nossa vida. E aí, como ela começou a me convidar, não, você vai participar, está tendo círculos lá. Então, eu comecei para os círculos e comecei a ler, a me apropriar da bibliografia. Quando eu comecei a fazer cursos, né, com o professor Marcelo Perisoli, que é uma referência aqui em Pernambuco e nacionalmente, começamos a fazer cursos e se apropriar dessa filosofia. Então, a gente começou a perceber que existia outro caminho para a gente lidar com a violência, né? Para a gente lidar com essas crianças e esses adolescentes que não sabem como lidar com a sua violência diária, né? E que professores de gestão também não sabem como lidar com essa violência diária, né? E aí, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente a gente que está na escola, a gente que faz a escola, a gente precisa ter muito cuidado com esse discurso que é muito recorrente entre pessoas que não estão no nosso universo e que diz que a escola é violenta. Ah, mas a escola pública é muito violenta.
né? Eu acho que isso é uma agressão terrível às pessoas que estão na escola. Porque eu acredito que a escola, seja ela pública ou privada, seja ela qual for, ela está inserida num contexto social e histórico, né? Então, se você tem um contexto e uma história local de violência, então a sua escola não pode ser diferente, a não ser que você tenha propostas e práticas diferentes que possa quebrar com essa rotina. Eu acho muito injusto no sentido de que há um discurso alienante, alguém que chega e fala, mas a escola é um espaço muito violento. Eu posso até ouvir isso quando eu escuto isso dos professores. Mas quando são pessoas que não fazem parte desse contexto, isso me deixa extremamente inquieta, né? Porque a escola, a nossa escola, ela está inserida num bairro muito grande, aqui em Olinda. É um bairro de uma cultura fantástica e ela sofre influência no local que ela está, porque é essa comunidade que ela recebe diariamente. E aí nós começamos a estudar, a ler o que era a justiça restaurativa e o que ela podia trazer de proposta efetiva para a gente, né? Que caminho. Então, a partir de muita insistência dessa minha irmã muito amada, eu disse, não, eu vou conhecer isso aí, porque senão também ela não vai sair do meu pé, né? Ela não vai me deixar, se por ela ser mais velha, ela não vai me deixar em paz. Então, vamos lá, vamos conhecer o que é essa justiça restaurativa. E aí nós fomos para lá, e assim, nós fomos extremamente muito bem recebidas lá no tribunal. Existe um movimento muito grande de justiça restaurativa aqui em Pernambuco, né, em vários segmentos, várias instituições. E aí eu fui muito bem recebida pelas pessoas que lá estavam, né? E ela foi que abriu essas portas para mim. E aí eu comecei as leituras e os cursos, né? Consegui levar uma professora comigo para fazer o curso também e comecei a falar na escola. Comecei a conversar com os professores. E entendi inicialmente que essa proposta ela teria que ser vista e trabalhada pelos professores. É uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado, nós que estamos nas escolas. A proposta, qualquer projeto, qualquer iniciativa em relação à justiça restaurativa, ela deve começar pelos professores. Porque eu, como gestora, não sou eu que estou em sala de aula. Eu lido com o aluno, mas eu não lido com o aluno constantemente. O professor passa, no mínimo, 50 minutos na sala de aula com um grupo de adolescentes. Então, são os professores que precisam inicialmente serem cuidados, serem ouvidos, serem convidados a conhecer essa filosofia, se permitir ser tocado por essa filosofia, para que só assim a gente possa pensar, de fato, num projeto estruturante para qualquer espaço escolar. A gente precisa ter muito cuidado para que não se leve projetos de cima para baixo. Porque quem é facilitador, quem de fato vive justiça restaurativa, sabe que ela é inicialmente uma transação individual. Sabe que, primeiramente, você precisa mudar o seu olhar para as suas relações, seja em casa, seja no trabalho, seja numa fila de padaria, seja numa fila de ônibus. A forma como você olha para as pessoas precisa mudar. Então, quando você passa por essa mudança de olhar para esse mundo, de olhar para essas relações, você sabe que esses projetos não podem ser colocados nas escolas de cima para baixo. Ela precisa sair da raiz da escola, das pessoas que estão na escola, ser pensada pelas pessoas que estão na escola. Então, quando nós começamos o trabalho na nossa escola, a nossa preocupação foi exatamente com os professores. Então, convidamos vários facilitadores para que fossem lá conversar e fazer círculos com nossos professores. Então, nós tivemos círculos assim, fantástico, e a riqueza de você ouvir o professor. Gente, não tem segmento que tenha tantas histórias, que tenha tantas histórias de transformação, de superação, de esperança, como os professores. É maravilhoso você sentar num círculo e ouvir os professores, porque por eles passam muitas vidas, passam muitos adolescentes, passam muitas crianças, e eles trazem essa riqueza todinha dessas relações quando a gente se senta no círculo e começa a ouvir as histórias deles. E aí lá nós começamos ouvindo os nossos professores, chamando eles para conhecer essa filosofia.
né? Fazendo com que a justiça restaurativa tocasse o coração deles, que eles se identificassem com essa filosofia, para que aí sim nós começássemos a pensar em algum projeto estruturante, não de intervenção, estruturante para a escola, né? E aí, depois que a gente conseguiu fazer o curso de facilitador, e aí a gente fez com Mônica Blume, né? É de São Paulo, que também é uma grande referência nacional de justiça restaurativa, veio aqui a Pernambuco, começou a formar facilitadores. E aí eu cheguei para minha irmã, né? Disse, minha irmã, agora eu posso começar. Ela falou, você já devia ter começado. E aí eu comecei a chamar os professores e ver como a gente poderia fazer esse trabalho na escola. E a gente precisa, a nossa escola tem uma média de 1.000 alunos, né, em 3 turnos, manhã, tarde e noite. E aí nós tínhamos que começar, e naquele momento só tinha eu como facilitadora e essa professora que hoje não está mais conosco, ela transferiu para uma outra unidade escolar. Nós precisávamos iniciar o projeto, né? Lembrando que todos os nossos professores já tinham passado por vários círculos de cuidado. Então, todos eles já conheciam a proposta da justiça restaurativa, já sabia mais ou menos do que se tratava. Então, não era algo estranho para nenhum deles, né? Aí a gente vai ter sempre... Oi, querida, pois não. Eu vou te fazer uma pergunta, mas se você quiser no final, a gente conversa sobre as dúvidas ou questões que você explicar. Fique à vontade para dizer o que é melhor para não cortar seu raciocínio. Mas você falou que os professores passaram por essa experiência, né? Tiveram toda essa formação. Isso durou quanto tempo? Esse trabalho direto com os professores, para que eles pudessem conhecer a justiça restaurativa, os ciclos. Isso teve um período, eu sei que isso vem acontecendo, né? Você não parou de fazer, mas inicialmente essa formação, esse cuidado para que eles conhecessem o ciclo, durou quanto tempo essa formação inicial? Olha, nós começamos final de 2016. Nós já começamos a fazer ciclos. Eu não, né? As pessoas, porque eu só fiz meu curso de formação em 2017. Mas o pessoal, os facilitadores do tribunal aqui em Pernambuco começaram a ir para a escola no final de 2016. Final de 2016, a gente já fez um ciclo de celebração, um grande ciclo de celebração lá na escola, com eles. E aí, no correr de 17, nós oferecemos para os professores um dia inteiro de comunicação não violenta. Né? Que ferramenta é essa? Que linguagem é essa? Então, foi um dia todinho que nós oferecemos de formação para os professores. E nós ficamos fazendo ciclos periodicamente com eles. Porque é preciso que se diga que justiça restaurativa não é ciclos de cuidado e construção de paz. Os ciclos é só um método de você colocar na prática essa filosofia. Justiça restaurativa é uma filosofia de vida. É uma forma de você olhar o mundo e suas relações. Tá? E aí, apesar da gente fazer ciclos constantes com os professores, nós procuramos colocar no dia a dia da escola os princípios da justiça restaurativa. Então, nós continuamos a trabalhar com o professor a filosofia da justiça restaurativa. Ou seja, algum problema em sala de aula com o aluno, então nós chamávamos professor e aluno para que no ciclo a coisa fosse resolvida. E não aquela assim, tá, professor, é o quê? Você quer o quê? Quer que faça o quê com esse aluno? Não, a proposta é que fosse discutida no conjunto, né? Inclusive com o aluno, para que a coisa fosse resolvida. Então, o trabalho com o professor, ele é um trabalho constante, ele não é um trabalho de um momento, de um círculo. Ele é um trabalho que ele tem que acontecer todos os dias, de forma sutil, mas permanente, constante. Agora, inicialmente, sim, nós começamos com círculos de cuidado e ouvindo cada professor, e ouvindo suas histórias, ouvindo suas identificações, né, na educação, por que de estar na educação. E foi muito bom, muito bom. Só esses círculos iniciais com eles, nós já conseguimos a simpatia e o apoio de todos. E de outros que, de fato, entraram e seguiram e hoje são facilitadores. Hoje, na escola, nós temos 6 professores que são facilitadores. Então, hoje eu não faço mais o trabalho sozinha, não é?
porque fica difícil você conciliar o papel de gestora com o papel de facilitador. Então, hoje eu tenho mais professores que trabalham comigo, que me apoiam nessa intervenção na escola. Mas aí, como a gente tinha que iniciar o projeto, nós tínhamos que reduzir esse grande público que tinha na escola. Nós elaboramos o projeto, que é o projeto Vejo Flores em Você, e nós começamos a trabalhar com os alunos do Fundamental, aluno do 6º ao 9º ano, e aí nós fizemos com que todas as turmas da escola, dos alunos, participassem de um ciclo de cuidado e construção de paz. A nossa ideia era também que todos os alunos soubessem o que era isso. Mas, mesmo assim, a gente precisava reduzir mais esse universo se nós quiséssemos fazer um acompanhamento efetivo. Então, como nós estávamos tendo muitos problemas na escola com as meninas estavam sendo o foco de conflitos na escola constante, conflito esses que terminavam numa violência física, terminava naquelas brigas que a gente for na internet, for no YouTube, a gente vê aquelas meninas que se encontram fora da escola e provocam uma briga, e batem uma na outra, e grava, e bota nas redes sociais. Então, isso acontecia muito com as nossas alunas. Então, bom, a gente vai começar os ciclos com as meninas. Então, Vejo Flores em Você, que inicia em 2017, o compositor Antônio Maria, ele começa com as alunas, com as meninas do 9º ano. Por que 9º ano? Porque aqui muitas alunas saem da nossa escola e vão para as escolas integrais, que é aquelas escolas que é tempo todo, né, o dia todo, e ainda tem as escolas técnicas, que também é integral. Então, como algumas alunas nossas escolhiam ir para essas escolas de referência, nós entendíamos que, bom, elas podem até sair do compositor, mas elas vão sair sabendo que existem outras formas e outros caminhos de resolver os conflitos, que não seja através da violência física, mas de uma conversa e de um diálogo. Então, nós começamos a fazer os círculos com as meninas do 9º ano. E aí, como é que isso acontecia na prática? A cada 15 dias, nós levávamos as meninas para um círculo de diálogo. Então, nós chegávamos na sala de aula, os professores já estavam cientes, os professores já concordavam com o projeto, e aí a gente convidava, todo mundo sabe que sentar em círculo é um convite, né? Ninguém obriga ninguém a bater papo, a conversar, a gente conversa quando a gente se sente bem, quer conversar com o outro. Então, nós chegávamos na sala assim, meninas, hoje vamos ter círculo, quem gostaria de ir? E aí eu vou lhe dizer, a maioria das meninas se levantavam e iam para os círculos. Aquelas que não quisessem participar, ficariam na sala assistindo aula com o professor. Então, esse momento inicial, os círculos foram direcionados para as meninas, porque era o grupo que a gente tinha mais problemas, mais conflito na escola. E aí, depois que você está 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo esses círculos, você começa a ser cobrada, porque os meninos também querem. Ah, Lieta, eu também quero fazer parte disso. Porque as meninas chegam aqui, todo mundo tão alegre, todo mundo comentando, nós também queremos. E aí nós também percebemos que não tinha sentido a gente escutar só as meninas, né? Porque a violência que acontecia com elas, lógico que estava implícito também o masculino, tá? E que os meninos também precisavam ouvir, sentar no círculo e aprender a ouvir, aprender a respeitar a fala do outro. E aí a gente ampliou o projeto para que toda a turma participasse dos círculos. A gente manteve essa rotina de a cada 15 dias, uma turma diferente participava dos círculos, né, dos encontros. É importante a gente colocar aqui uma questão fundamental para que os projetos na escola, ele de fato tenha êxito, de fato funcione. A primeira coisa é que precisa partir do corpo da escola, do corpo docente, da gestão da escola, do envolvimento dos alunos. Isso é fundamental. Não pode ser um projeto que qualquer secretaria de educação, qualquer secretaria municipal, qualquer instituição, qualquer ONG, chegue lá e queira colocar como um projeto Salvador para as escolas. Porque não existe projeto Salvador. Existem projetos que são construídos com os segmentos, com as pessoas que compõem a escola,
que aí pode sim alcançar êxito, alcançar sucesso, se esses projetos estão atendendo à necessidade desse público. Então, quando a gente começou a fazer circo com as meninas, a gente já sentiu a necessidade de ampliar para os meninos. E aí a gente começou a atender, levar os meninos também para os circos. E aí a gente já sente a necessidade que professores também queriam ser facilitador, porque também queria fazer circo com suas turmas. Quando você entra nessa rede da justiça restaurativa, ela tende a ser ampliada, ela tende a puxar você para objetivos maiores, para envolvimentos maiores, para conexões maiores. Então, aquilo que a gente pensou lá atrás, só com as meninas, a gente já tinha ampliado para os meninos. O que a gente tinha pensado só para os alunos, a gente sentiu a necessidade que tinha que trazer a família. Porque a aluna chega para a gente e faz assim, olha, minha mãe precisa ouvir isso. Oi, a mãe precisa ouvir isso? Então, o que a gente entende dessa fala? Está faltando diálogo nessa família. Vamos incluir a família também nos ciclos de diálogo e de construção. E aí os professores também querem fazer formação, os professores também querem ser facilitadores. A gente vai esperar que a secretaria mande formação, a gente vai esperar que o professor tire férias, tire licença para fazer uma formação. Isso não seria justo com o professor, porque férias é um direito, é descanso. E aí nós nos unimos, esses 6 professores foram enviados para fazer o curso de formação na Fundagem, que é a Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Pernambuco. Ela é uma autarquia, então ela oferece os cursos de justiça restaurativa de forma gratuita, e aí nós enviamos 6 professores para fazer. E aí a grande questão era assim, Liette, e as aulas dos meninos? Como é que a gente faz? Os meninos vão ficar sem aula? Não, o aluno não pode ficar sem aula. É o direito do aluno ter o professor para ministrar a sua aula. O aluno tem direito a assistir sua aula, então eu não poderia pegar 6 professores, tirar da escola para fazer um curso no horário de aula, porque o curso aqui era o dia todo, uma semana, o dia todo. Não tinha como eu tirar o professor sem garantir a sala de aula do aluno. E aí eu chamei os professores, bom, gente, vocês querem de fato fazer o curso? Não, a gente quer, a gente se identifica, a gente gosta, a gente está precisando, tudo bem. Então, nós vamos ter que colocar substituto. O que vocês precisam fazer é arranjar estagiário. Vamos nas universidades aí, vamos tentar arranjar estagiário para ficar no lugar de vocês, pelo menos uma semana, né? E a escola vai, pelo menos, garantir a passagem do estagiário. A escola não tem como pagar ao estagiário, mas a gente garante, pelo menos, a passagem para esse pessoal vir. E aí a gente fez uma grande rede, né, a gestão, junto com os professores, e a gente conseguiu mandar esses professores para a formação. E aí, foi uma semana de formação, o dia todo. Eles fizeram a formação, hoje são facilitadores. E quando eles retornaram à escola, eles começaram a fazer ciclo nas suas turmas. Então, não é mais a Liette, enquanto gestora, que tem que sair da sua atribuição de gestora para fazer ciclo com os alunos. Agora, eu tinha o apoio dos professores, que começaram a fazer ciclo nas suas turmas, no seu horário de aula, atendendo os seus alunos. E aí a gente entra para um elemento muito importante, quando a gente começa a fazer círculos na escola, e esses círculos são permanentes. Uma coisa é você, eu fiz um círculo hoje na escola tal e fui embora. Foi legal, foi. Todo círculo, ele gera um resultado positivo, porque não tem ganho maior de você sentar num círculo de forma democrática, respeitosa e ouvir o outro. Agora, quando você faz círculo de forma permanente, quando você faz círculo um grupo a cada 15 dias, você vai estar sujeito a 2 coisas. E aí a gente tem que perguntar se você está disposto a isso. Porque não é só a questão de se fazer o círculo, de ser facilitador e sair fazendo círculo por aí. Primeiro, você tem que estar aberto ao que você vai ouvir, porque a gente vai ouvir muitas histórias. E nem sempre essas histórias serão lindas e maravilhosas. Às vezes elas vão ser pesadas, às vezes elas vão ser carregadas, às vezes elas vão ter muita violência no seu depoimento. E a gente acolher, de que forma a gente vai acolher esses depoimentos? Quando você começa a fazer de forma permanente, constante, com um grupo, você começa a estabelecer com aquele grupo uma relação de confiança e uma relação de abertura.
Vejo que uma aluna nossa do sétimo ano transita entre 12 e 13 anos, chegou para mim e disse: olha, Eliette, quando vocês nos escutam, a gente passa a ter confiança. Então, passa a ter confiança em falar com você, expor minhas histórias e meus problemas. Isso, uma aluna de 12 para 13 anos. Ela disse isso. Então, quando você abre esses ciclos para a escuta empática, a escuta do coração, você vai ouvir muitas histórias, porque você está estabelecendo uma relação de confiança com eles. Gente, os nossos adolescentes, apesar de extremamente barulhentos, eles precisam falar e eles precisam ser ouvidos. Eles produzem muito barulho. Quem está dentro de escola sabe o quanto eles gostam de gritar, de correr, de conversar, mas eles são pouco escutados, né? Aquela escuta que vem do coração, não é a escuta que vem da mente, da razão, não. Porque a escuta que vem da razão, ela sempre tem uma resposta, ela sempre tem um conselho, ela sempre acha que tem a solução para aquilo ali. E a escuta que vem do coração, ela simplesmente acolhe, ela simplesmente escuta, ela entende. E ela vai fazer com que vai junto com o outro buscar caminhos de solução para que o aluno está trazendo. Então, quando a gente faz essas escutas nos círculos com os alunos, com os adolescentes, com as crianças, a gente escuta muitas histórias. E aí é um outro capítulo que se estabelece no projeto, pelo menos conosco lá, no Vejo Flores em Você. Nós tivemos que fazer parcerias, né? Nós tivemos que fazer parcerias. A gente sabe que existem várias instituições municipais, estaduais, que trabalham com os adolescentes, que têm o único objetivo de acolher e de cuidar dos adolescentes e das crianças. Então, nós que estamos na escola, a gente precisa começar a provocar esse pessoal, a fazer parceria com eles, a ir lá. A gente não pode, enquanto escola, achar que pode resolver tudo. A gente não pode pensar que a escola absorve tudo e resolve tudo. Porque sabe o que é que vai acontecer? A gente vai adoecer, tá? Porque a gente não dá conta de tudo. A gente não dá. Então, a gente precisa buscar essas instituições cuja única finalidade é cuidar de criança e de adolescente. Vamos fazer parceria, vamos lá. Lá a gente vai encontrar psicólogo, porque aqui em Pernambuco não existe psicóloga nas escolas, não existe assistente social nas escolas, só existe professor. E aí o professor não pode estar sendo professor, psicólogo, assistente social, não pode. O professor pode escutar e acolher, e a partir daí buscar encaminhamento para as situações que ele não tem como resolver. Tá? Quando a gente começou a fazer ciclo, começou a aparecer as histórias de abuso sexual, né? Gente, nós sabemos o quanto isso é diário nesse país. Então, não é diferente nas nossas escolas, não, tá? Lembre-se que a nossa escola está inserida nessa sociedade extremamente violenta e violenta contra as mulheres. Então, a gente tem nas nossas escolas histórias de abuso. E aí, o que a gente vai fazer? Né? O que a gente... Nós, professores, eu sou só uma professora. O que eu vou fazer? Isso vai aparecer nos círculos. Então, é preciso que a gente esteja preparado. Eu tenho condições para ouvir isso. Eu vou saber lidar com essas situações. Né? O que eu vou fazer quando essas demandas chegar para mim? Então, é outra coisa importantíssima quando você monta um projeto de justiça restaurativa na escola. Fazer parcerias. Não fiquem só. Não pense que os círculos por si só resolvem. Ele é um grande caminho de transformação e de acolhimento. Mas existem situações que a gente tem que buscar outros órgãos, outras instituições, para dar conta do que a gente está ouvindo. Né? A gente tem uma menina lá que nos deu um trabalho enorme, né, no sentido de um desafio muito grande. Ela era uma menina que não aceitava, né, que quando os professores pedem silêncio, ela não queria, quando o professor manda sentar, ela não senta. Aquela menina bem desafiadora. A ponto de os professores, olha, não dá, essa menina não tem condição de ficar. Você precisa tomar uma atitude, não dá para ela ficar aqui. Só que esta mesma menina, ela estava participando dos nossos círculos de cuidado. E aí a gente já estava ouvindo as histórias de vida dela, e eram histórias de vida muito pesadas.
E aí, bom, professor, vamos fazer o seguinte, vamos reunir os professores da turma, né, para a gente conversar sobre ela. Eu sozinha não posso resolver isso. Então, chamo os professores todinho da turma e a gente nos reúne na minha sala e coloca isso. Bom, esta aluna aqui tem esse comportamento, tem esse comportamento. Eu só queria dizer para vocês um pouquinho da história dela. E aí a gente vê o que vai fazer, né? E aí ela é uma menina que foi abusada, né? Ainda muito criança, foi abusada pelo pai. O pai foi preso. A mãe dela vive na rua catando lixo, alcoólatra, e ela foi recolhida para as casas de cuidado. E a experiência que ela teve lá não foi muito boa. E aí ela teve que aprender muito cedo a se defender. E aí, para ela poder estar lá, se manter nesse espaço, ela teve que ser violenta. Né? Pela integridade dela, ela precisou ser violenta. Então, ela não aceitava mais direcionamento de ninguém. Tá? Ela não era uma pessoa agressiva fisicamente, mas era muito agressiva verbalmente. Né? Lógico que a gente não está na escola para que nenhum aluno fique chamando palavrão com o professor, seja desrespeitoso com o professor, jamais, jamais. Mas aí eu disse, bom, pessoal, a gente não vai ter condições de mudar ela. A história dela de vida precisa de um acompanhamento permanente de profissionais. Né? Agora, a gente pode tentar fazer com que ela aprenda a conviver conosco de forma respeitosa. E aí a gente vai tentar com vocês fazer isso nos círculos. Agora, que ela precisa de acompanhamento de profissionais, né, para que ela possa entender, lidar com essa questão da violência de outras formas, ela vai precisar para sempre, porque ela não teve isso lá atrás. E aí a gente conseguiu fazer com que os professores concordassem sim, da gente começar a trabalhar com ela de outra forma e com outro olhar. Gente, e é fantástico, porque quando os professores passaram a olhar para essa menina de forma diferente, ela mudou o olhar dela. Ela deixou de ser aquela menina que estava na sala de aula para desafiar o professor, para respeitar o professor. Porque ele passou a ter um olhar diferente para ela. E aí, outra coisa que a gente precisa ter muito em mente, né? Quando a gente monta essa filosofia, quando a gente segue, quando a gente pratica, quando a gente quer levar para esse espaço escolar, é que o aluno vem para a escola e ele vem carregado de muitas histórias. Ele não vem sozinho. Nenhum aluno, quando chegar amanhã na nossa escola, ele vem sozinho. Ele vem carregado, independente da idade que ele tiver. Ele vem carregado de muitas histórias familiares, de vizinhança, de amigos, de irmão. E aí, quando a gente está na sala e a gente ignora isso e vê ele apenas como um aluno na sala de aula, nós ficamos desconectados deles. E aí a gente viola um princípio da justiça restaurativa, que é a conexão. Estamos todos conectados nesse universo. Está aí a pandemia para mostrar isso muito bem para a gente. Né? Estamos todos conectados. Então, quando eu não consigo ver o meu aluno como um sistema que ele traz, como essas histórias todinha que ele traz, eu não consigo me conectar com ele. E aí eu vou começar a dizer, esse menino vem para a minha sala para perturbar, para agitar, é um aluno disciplinado, não respeita, mas eu não consegui me conectar com ele. Então, como é que ele vai se conectar comigo? Então, a gente tem que olhar para eles dentro dessa rede maior, dentro dessa história maior. Então, por isso que a gente tem que colocar os professores nesse círculo. Os professores precisam ouvir seus alunos e os alunos precisam falar. Mas eu digo falar não no sentido do que eles fazem normalmente na escola, né? Aquela coisa do atropelado, falar alto. Não. Conta a história, que é outro princípio da justiça restaurativa. Nós nos conectamos pelas nossas histórias, porque as nossas histórias são comuns. São as nossas histórias que nos conectam, porque somos todos humanos. E as nossas histórias são parecidas, e as nossas necessidades são parecidas. Então, quando os professores escutam as histórias dos seus alunos, eles mudam seu olhar para os seus alunos. E aí isso permite que essa conexão entre professor e aluno resulte em alguma aprendizagem.
Eu acho que é outra coisa importante que a gente precisa pensar muito quando trabalha justiça restaurativa. Na educação, que as pessoas perguntavam muito a mim, né? Eu fui muito convidada, eu sou muito convidada para apresentar a minha experiência. E aí tem sempre aquela pergunta, sim, Liette, mas aí os meninos estão aprendendo mais, ajudou na aprendizagem, está todo mundo tirando 10, e aí, o que tu acha? Eu sei, bom, o que eu posso dizer é o seguinte, aquela aluna que não ficava na sala, ela agora está na sala, ela agora assiste a aula dela. E aí, será que ela está aprendendo mais ou não? Né? Então, a justiça restaurativa ela não vai dar números, ela dá sentimentos, ela dá conexões, ela dá humanidade. Então, se isso ajuda na aprendizagem, se isso leva à aprendizagem do aluno, é vocês que vão responder. É vocês que estão na escola, que vão depois dizer assim, ó, depois que a gente começou esse projeto aqui de ouvir aluno, de escutar aluno, a gente está conseguindo mais dar uma aula legal, Liette, os meninos estão participando mais. Existem algumas perguntas que só quem responde somos nós, individualmente, porque a justiça restaurativa é uma transformação individual. Então, eu não estou aqui, eu não recebi esse convite de Vanessa, muito querida, para dizer que eu tenho a melhor prática e que eu tenho a solução. Não. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência, né, uma prática que eu já desenvolvo. Vamos dizer que eu já estou entrando para 6 anos na escola, desenvolvendo a prática, e que dá resultados efetivos. Hoje eu posso dizer a vocês que os conflitos na escola ainda permanecem, porque eles não acabam, gente. Não vamos se iludir. A escola vai virar um paraíso na Terra. Não, a gente está trabalhando com adolescentes e crianças, e eles são questionadores, e eles não gostam de seguir limites, né? Isso vai ter sempre. Mas eu digo a vocês, hoje na nossa escola, a gente não tem mais histórico de drogas dentro da escola, a gente não tem mais históricos de pichações, tanto de aluno quanto da comunidade na escola. A gente não tem mais casos de roubo de celular. Gente, tinha uma época na escola que se roubava 4, 5 celulares num dia só, numa manhã só. Era uma coisa terrível. A gente não tem mais esses casos de violência extrema. A gente tem casos de conflitos, e vai ter. E que bom que tem, né? Porque se a gente tem conflitos na escola, significa que essa escola está viva. O que ela não pode ter são atos de violência, porque aí ela está sem projeto, sem orientação, sem cuidado com o outro. E a violência é um resultado disso, da falta de cuidado com o outro. Então, quando a gente começa a cuidar dos nossos alunos, dos nossos professores, dos pais dos nossos alunos, esta violência ela vai ter outro viés que não da violência. Ela vai ter aquele bom momento do conflito, da troca de ideia, de eu discordar de você, você discordar de mim, mas sempre de forma respeitosa. Então, quando a gente trabalha justiça restaurativa na educação, a gente precisa ter um cuidado maior, porque a escola é esse espaço permanente de relação. Permanente. Todos os dias nós vamos estar naquele espaço. Todos os dias nós vamos estar nos relacionando com aquelas pessoas. Então, é um espaço permanente. É diferente de você sai na sua casa, vai na padaria, compra um pão, fala com a menina do caixa, fala com o atendente, fala com a vizinha que encontrou e voltou para casa. Você não vai na padaria todo dia, você não está na padaria mais do que 20 minutos. Na escola você passa no mínimo 4 horas no turno, e isso todos os dias. Então, é um espaço permanente. Então, esse espaço de relação precisa ser cuidado. E a gente precisa dar vez e voz aos nossos alunos. Mas dentro desse princípio, o respeito, a igualdade, a democracia, é esse espaço que a gente precisa criar dentro da escola. E esse espaço precisa ser criado por nós que estamos na escola. A gente não pode ficar esperando que a coisa venha pronta, porque o que vem pronto nem sempre é tão bom assim. Ele é bom quando a gente faz, e a gente queima a panela, e a gente faz uma nova receita, e a gente bota outro ingrediente, porque a gente se sente parte disso. E é outro princípio da justiça restaurativa fundamental na escola, o pertencimento. Chame os alunos, dê voz aos alunos, dê voz aos seus professores. Agora, para isso, você precisa primeiro ter posições democráticas de escuta. Porque você vai ouvir um aluno dizer para você, poxa, Liette, mas essa escola está muito feia, essa escola está muito suja.
pintava mesmo, a escola estava suja, a escola não era pintada há 3 anos, e aí eu vou ouvir isso, no meu papel de gestor, não, que eu vou suspender você. Não, ele estava sendo sincero, ele estava dizendo uma coisa que era real, e cabia a mim, como gestora, ouvir e ver a quem compete a responsabilidade, que é outro princípio da justiça restaurativa, a responsabilidade e não culpa. Ninguém tem culpa de nada. Cada um tem responsabilidade pelas funções que ocupa, pela função que desempenha, pelo aluno que quebra uma banca. Ele é responsável pela banca que ele quebra. E ele vai ter que responder por isso. Tá? A questão da culpa é uma coisa muito mais carregada, é uma coisa muito mais pesada, e é uma coisa que, na realidade, é a ausência de conhecimento, de formação. Agora, a responsabilidade, eu, no meu papel de gestor, eu tenho minhas responsabilidades e eu preciso responder por ela. O professor, na sala de aula, ele tem a responsabilidade e precisa responder por ela. Agora, ele não pode ser culpabilizado porque o aluno não consegue aprender. Tá? Ele tem a responsabilidade, eu acho que isso a gente entra no outro princípio, que é importantíssimo da justiça restaurativa na educação, que é a educação como direito. Gente, nós que fazemos escolas, nós que estamos no sistema educacional desse país, nós temos que ter essa consciência plena. Educação é direito, não é concessão, não é favor. Nós não estamos dando aula por favor para aluno nenhum. É direito do aluno e obrigação nossa. É direito nosso chegar amanhã na escola e dar a melhor aula possível, mesmo que o aluno não queira ouvir, mesmo que o aluno não queira participar. Porque direito a gente garante, não pergunta, nem dá favor, a gente garante. O outro vai usar e usufruir se ele entender que precisa e que tem direito. Mas nós, como instituição, hoje eu tenho um papel de gestora pública, eu tenho a obrigação de oferecer a melhor escola possível, com a melhor educação possível. Então, não é favor e não é concessão, é direito. Nós que estamos na escola, a gente tem que ter isso muito claro, muito claro. Eu não estou lá para fazer favor a uma comunidade que é mais carente, que é desinteressada, não. Eu estou lá para garantir esse direito a essa comunidade, a esse público, a esse adolescente. Mesmo que agora, que nesse momento, ele nem veja importância em estudar, nem queira estudar. Aí é outra discussão. Por que o menino não tem interesse? Por que o menino quer estudar? É outra discussão. Primeiro, a gente garante. Então, a justiça restaurativa ela só tem sentido se ela tem esse objetivo de garantir o direito do aluno, de garantir o direito do aluno à escuta, a uma boa alimentação, a uma boa escola, ao cuidado. Isso é justiça restaurativa, isso é direitos humanos. E ela tem esse grande compromisso, essa grande filosofia de garantir nas escolas esse espaço de educação. Porque o menino que tem a sua educação garantida, ele por si só vai garantir todos os outros direitos, que é a moradia, a emprego, a diversão, que está tão em falta nesse país. Então, cabe à escola garantir o primeiro direito, que é o direito à educação, é o direito a uma boa escola. Quando a gente conseguir fazer isso com os nossos alunos, a gente vai estar começando a escrever uma outra história, que esse país todo precisa, né? E que a gente que está na escola, eu não estou querendo aqui dizer que somos responsáveis pelo que acontece nesse país. Eu quero dizer aqui que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos na nossa sala de aula. Eu sou responsável pelo que eu faço enquanto gestora da escola. Tá? Eu respondo por isso, eu sou responsável. E a gente precisa entender que quando nós, que somos professoras, a gente não tiver essa consciência, esse compromisso, vai ficar vindo pessoas de fora, que não tem nada a ver com a educação, e querer ensinar para a gente o que é educação. Então, nós não podemos permitir nem abrir mão desse espaço que é nosso. E que a gente constrói ele diariamente, a cada minuto, a cada hora. Ele é construído por nós. E eu acho que eu tenho hoje a justiça restaurativa como esse grande espaço que a gente pratica na escola, de prevenção. A gente tem que usar a justiça restaurativa como criar espaços de prevenção à violência, espaços de cuidado.
para que o conflito que é normal entre adolescentes não termine numa violência gratuita, que é a violência, às vezes, entre eles. Eles nem sabem por que deu um murro no outro. Não sabe nem por que agrediu o outro. Então, essa violência que precisa ser evitada, ela tem que ser trabalhada na escola com prevenção e não com punição. E não chamando polícia para dentro da escola. Nós, educadores, a gente precisa se ferramentar para que a gente possa entender e enfrentar esses conflitos que vão estar na escola e que ele não termine numa violência. Que aí, quando acaba em violência, sabe o que vai acontecer? Vai direto para os tribunais de justiça. Hoje, o grande sonho do Tribunal da Justiça, e no Brasil todo, é que as escolas levem para seus espaços a justiça restaurativa. Porque quando ela começar a tratar os seus alunos a partir da filosofia da justiça restaurativa, esses adolescentes não vão terminar nos tribunais, não vão terminar sendo judicializados por algum ato que ele fez na escola, porque a escola tratou preventivamente aquele conflito. Porque quando a gente não cuida, pessoal, pode ter certeza que vai virar numa violência de fato e vai terminar nos tribunais. Aí vai estar minha irmãzinha aqui, agoniada, preocupada, cuidando de adolescentes, infratores com a lei, porque a gente não pôde cuidar deles a tempo, ouvi-los a tempo, para que se evite que acabe numa violência extrema. E a gente precisa, assim, quando eu falo de responsabilidade, a gente precisa acionar as nossas secretarias de educação municipal, estadual, o nosso Ministério da Educação, para que se crie políticas efetivas, estruturantes, de combate à violência e cultura de paz, a partir da filosofia da justiça restaurativa. Tá? Eu entendo que esse é o caminho, porque é um caminho que vem do coração. E o que vem do coração é sempre coisa boa. Né? E é isso que eles precisam. Eu acho, Vanessa, que eu já extrapolei meu horário aqui, não foi, querida? Eu não sei se eu ainda tenho mais tempo, mas se tiver, eu tenho mais coisas aqui. Mas eu acho que seria interessante a gente ver a contribuição do pessoal, né? Talvez o pessoal tenha uma questão aí que eu não toquei e que queiram perguntar, né? Posso continuar? Deixa eu ver, enquanto a Vanessa está aqui retornando, gente, vamos trabalhar, né, os dons criativos dos nossos alunos. Eles são riquíssimos nisso. Quando eu falei assim, a justiça restaurativa não são só os ciclos, mas o dia a dia da escola. Hoje a gente trabalha com os alunos no nosso conselho de classe, né? A cada final de unidade vamos fazer um conselho de classe. Nossos conselhos de classe, a gente não trabalha mais a questão, o menino tirou quanto em história, tirou quanto em matemática, a gente não trabalha mais em cima de nota. Não cabe mais agora trabalhar em cima de nota. A gente trabalha o aluno. Esse aluno aqui, professor, quais são os dons criativos que esse menino tem? Aliás, esse menino só vive pelo corredor tocando violão. Sim, professor, ele toca violão e é péssimo em matemática. Como assim? Música é matemática. Né? É matemática revestida de emoção, de sentimento, mas música é matemática. E aí, como é que ele pode aprender matemática a partir desse dom? Ele gosta de tocar violão. Como é que ele pode aprender português através das músicas que ele toca? Então, a gente trabalha nos nossos conselhos dons criativos. A gente trabalha... Esse aluno aqui, ele expressa as emoções, ou ele é aquele aluno que fica lá todinho calado? Ou é aquele aluno que está o tempo todinho batendo em todo mundo, provocando todo mundo? E, às vezes, os professores não sabem responder. Então, isso é justiça, é você colocar a justiça restaurativa no seu dia a dia, essa filosofia, essa forma de olhar as relações no dia a dia do seu trabalho, da sua casa, onde você está. Então, não é só os ciclos é fantástico, é a metodologia de você aplicar, mas o olhar que você tem para o outro, para os seus alunos, isso é a filosofia da justiça restaurativa. Vanessa. Vanessa chegou aqui para dividir a tela comigo. Estava estava fechado o meu microfone. Nossa, é emocionante te ouvir. Eu caminhei 2 vezes junto com você nessa história, porque a gente que vive esse espaço faz todo sentido o que você colocou. Né? Cada escola é uma, cada escola é única. Se essa escola não abraçar, não adianta que a coisa não vai. A escola precisa entender, os professores precisam compreender, viver a experiência para passar por isso. Eu
professores novamente que tocaram no coração. Eu acho que você foi super sensível. Agradecer a sua irmã, né, que está aqui com a gente e que se apresentou à Justiça Restaurativa. Você lá atrás se encontrou, e junto com ela, tenho certeza que ela tem um carinho muito grande por toda essa trajetória, está aqui com a gente. Então, um agradecimento a Maria de Fátima, né, que é sua irmã, que está aqui com a gente. É, minha irmãzinha, ela está aqui, né? A escola Compositor Antônio Maria, que deve ser a sua escola, colocou aqui nossa gestora. Nosso agradecimento ao Reinaldo, a cada um de vocês que vieram prestigiar esse importante momento para a nossa cidade de Petrópolis, mas nesse momento de pandemia, estando no ambiente virtual, a gente sabe, Eliette, que a sua fala vai chegar em muitos outros lugares, vai tocar muitos outros corações, assim como você falou. Esse caminho é o caminho que vem do coração. Você também falou que a escola é um espaço permanente de relação. A Constituição Federal, no artigo 205, nos fala sobre isso, né? É trabalhar o aluno de forma integral. E o ciclo nos possibilita esse estar sentado de forma horizontal, esse poder com o outro, isso tudo nos facilita a resgatar os valores da escola, utilizando, inclusive, os pressupostos, os princípios e os valores do ciclo nesse ambiente. Então, a sua história realmente é uma história muito inspiradora. A gente sabe que cada escola é uma, cada espaço vai desenhar a sua maneira. Veja, você conseguiu uma parceria incrível com os professores, dedicados à causa, se organizarem para poderem participar de uma formação de uma semana. Então, isso é muito trabalho, a gente vê que é muita dedicação de todos. Os alunos também entenderem, né, que o que eles destroem, eles precisam restaurar. Então, tudo isso é um processo de respeito, conquista, que vocês conseguiram ir trilhando ao longo desse período. Então, assim, a nossa gratidão imensa por você disponibilizar esse tempo para compartilhar conosco. Nós já encaminhamos o link para diversas gestoras aqui do município de Petrópolis, que também fazem trabalhos lindíssimos. Todas nós que vivemos o espaço escolar temos a formação, somos especialistas, sabemos dos direitos dos alunos, dos nossos direitos, e estamos aí tentando fazer e fazemos, né, o melhor possível em cada espaço. A gente honra cada professor, cada gestor, cada um que todos os dias se dedica a esse espaço, onde passam vidas, passam histórias, passam o nosso futuro, né? O nosso ídolo fala isso aqui em Petrópolis, né? O futuro é a sua... Ai, meu Deus, até me perdi aqui, Alex. Coloca aqui para mim, que até perdi aqui o texto que o nosso futuro é a nossa juventude. O nosso futuro é a nossa juventude. O hino de Petrópolis traz isso. Então, a nossa gratidão imensa por você compartilhar esse espaço. A gente vai ter outras oportunidades, com certeza, para você falar em outros grupos aqui com a gente. Será uma honra. E no início desse encontro, eu falei para você que eu morei um tempo em João Pessoa, eu tenho um carinho imenso pelo Nordeste, e eu ouvindo a sua história, vendo tantas pessoas conectadas aqui do seu estado, e também tantos parceiros aí, né? Nós temos a Moacira Rocha, aqui de Alagoas, o professor Marcelo, que eu conheci nessa formação, Marcelo Tomidori, a Isabel do Ninho de Paz, tantas pessoas. E aí me fez lembrar um trecho da música do Luiz Gonzaga, que diz o seguinte: minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Muito obrigada. Lindo, Vanessa, eu que agradeço esse espaço aqui de troca, agradeço as pessoas que ficaram até agora me ouvindo, né? Eu entendo que é importantíssima essa troca, né? Vocês aí em Petrópolis, eu aqui em Olinda, a gente é o que nos conecta, né? Fico muito feliz, muito grata você abrir esse espaço e eu poder compartilhar essa experiência que é tão emocionante para mim, tão gratificante, que é o cuidado com os nossos adolescentes. Eu fico muito feliz. E a escola, assim, é esse grande espaço de transformação, é esse grande espaço de inspiração, né? A todos que estão nela, professores, gestores, os funcionários, né?
nossos queridos colaboradores, sempre também a escola não funciona, as famílias dos nossos alunos também. Então, eu agradeço, né, a todos que estão aqui da minha querida Santa Maria, que permitiu, que se abriu a esse novo comigo, né, que acreditou nesse sonho lá atrás e que hoje é fato, né, que hoje a gente está num outro tipo de relação na escola, isso é muito bom. E eu agradeço ter participado desse momento, Vanessa. E eu espero que a gente possa continuar compartilhando, sim, experiências, que eu sei que eu tenho muito que aprender aí com vocês também. Muito grata. Temos a oportunidade de falarmos um pouco sobre a nossa trajetória também, que é super encantadora, e muitos desafios, mas muitas vitórias, muitas conquistas junto a todos, né, que se envolvem com essa causa. Eliette, daqui a pouco nós vamos ter um encontro com a Alessandra, que é do SEDECA, que também falará sobre a justiça restaurativa na vertente da área de atuação dela, mais tarde, tá bem? E nós agradecemos a todos os parceiros, o FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação de São Paulo, que é um super parceiro nosso, a Smart ID e a Inovar Tecnologia Social, a Prefeitura de Petrópolis, por contribuírem para que esse evento venha acontecendo ao longo desse período. E a gente aguarda a todos vocês mais tarde, neste outro momento que teremos com a Alessandra, que também vai relatar tudo isso. Mais uma vez, agradecemos a todos que se disponibilizaram a estar com a gente aqui. Um beijão para vocês todos, principalmente de Pernambuco, e a você, Eliette, que disponibilizou o seu tempo e contou a sua história tão enriquecedora e tão inspiradora nesse momento. Muito obrigada, tá? Obrigada, Vanessa.